Você provavelmente já ouviu que adiar as coisas é um sinal de preguiça, de falta de disciplina, de uma vontade fraca. Disseram que você é procrastinador, que não tem foco, que não leva as coisas a sério. E no fundo uma parte de você, talvez a mais vulnerável, acreditou. Essa voz interna, ecoando as críticas externas, sussurra que há algo inerentemente errado com você, uma falha de caráter que o impede de alcançar seu verdadeiro potencial. Você se sente culpado, envergonhado, e essa culpa, ironicamente, paralisa ainda mais. A tarefa que deveria ser feita se torna um monstro, uma montanha intransponível, não por sua dificuldade inerente, mas pelo peso emocional que ela carrega. É um ciclo vicioso. A culpa alimenta a inação, e a inação intensifica a culpa, aprisionando você em um labirinto de autorreprovação. Você tenta se libertar, mas as mãos invisíveis da autocrítica parecem segurá-lo firmemente. Mas, e se eu lhe dissesse que essa história que você ouviu, essa narrativa punitiva, não é a história completa? E se o que você chama de procrastinação não for um defeito de caráter, mas uma complexa e, por vezes, engenhosa estratégia do seu próprio cérebro para lidar com algo que ele percebe como uma ameaça? E se essa percepção de ameaça for na verdade uma tentativa de proteção, um mecanismo ancestral agindo em um mundo moderno? Não é que você seja preguiçoso, é que seu sistema interno, seu cérebro, suas emoções, estão em constante diálogo, tentando protegê-lo. A procrastinação, vista sob essa nova ótica, pode ser um mecanismo de defesa, um guardião silencioso que se interpõe entre você e o que ele interpreta como dor ou perigo iminente. Não é uma falha em sua força de vontade, mas uma estratégia sofisticada de seu cérebro para evitar o desconforto percebido, mesmo que esse desconforto seja, paradoxalmente, o caminho para o crescimento. Vamos renomear essa experiência. Não é procrastinação, é a navegação interna de desconfortos. Seu cérebro não está se sabotando, ele está, na verdade, tentando otimizar seu estado interno, buscando o equilíbrio, mesmo que de forma contraintuitiva no longo prazo. Ele é como um software de segurança ultrassensível, que bloqueia o acesso a um arquivo que ele considera potencialmente corrompido, mesmo que esse arquivo seja vital para o seu progresso. Uma bússola que aponta para longe do desconforto, não porque está quebrada, mas porque está calibrada para evitar o que ela percebe como perigo. Para entender isso, precisamos olhar para dentro. Seu cérebro, essa máquina extraordinária, possui módulos e sistemas que trabalham incansavelmente. Um deles é o sistema de recompensa e aversão ao desconforto. Ele é o seu GPS interno que busca o prazer e evita a dor. Uma bússola que guia suas escolhas a cada milissegundo, muitas vezes sem que você perceba sua influência. Ele é a força motriz por trás de muitas de suas decisões diárias, desde o que você come até como você gasta seu tempo. Biologicamente, sua amígdala, o centro de processamento de emoções, detecta o desconforto associado à tarefa de estudo, seja o tédio, a dificuldade ou a ansiedade da avaliação. Em resposta, seu córtex pré-frontal, que deveria planejar e executar, recebe um sinal: perigo, evite. O cérebro então busca uma rota de fuga, uma recompensa imediata, liberando dopamina por atividades mais prazerosas e menos desafiadoras, como rolar o feed das redes sociais ou assistir a um vídeo. É um atalho neural para o alívio imediato. A manifestação real é essa sensação de fugir para algo mais fácil. O custo é claro: o acúmulo de tarefas, o estresse crescente, a sensação de não estar no controle e a perda de oportunidades significativas. Mas o benefício, no curto prazo, é um alívio imediato, uma pausa do desconforto, que o cérebro interpreta como um sucesso temporário. Ele aprende que, ao evitar, ele se sente melhor, reforçando o ciclo de adiamento, criando um padrão difícil de quebrar. Outro módulo crucial é o guardião da autoestima e do medo do fracasso. Para muitos de nós, a nossa identidade está intrinsecamente ligada ao nosso desempenho. Se eu falhar em um estudo, eu sou um fracasso. E essa é uma dor que o cérebro a todo custo tenta evitar.
A percepção de que um desempenho inferior pode abalar sua autoimagem é um gatilho poderoso para a paralisia, uma barreira invisível que impede o primeiro passo. A biologia aqui reside na conexão profunda entre o sistema de autoavaliação e o sistema de ameaça. Se o fracasso é percebido como uma ameaça à sua identidade, o cérebro ativa mecanismos para evitar essa situação. Adiar o estudo, então, torna-se uma forma de proteger a si mesmo da possibilidade de um resultado imperfeito. É um escudo, não uma espada, brandido para defender o ego de uma possível ferida, um mecanismo de autoproteção disfarçado de inércia. A manifestação é a paralisia. Você não começa porque o peso da expectativa de ser perfeito, ou o medo de não atingir um padrão elevado, é tão grande que a inação parece a única saída segura. O custo é a autossabotagem, a perda de oportunidades de aprendizado e crescimento, e a perpetuação da crença de que você não é capaz. O benefício percebido é a proteção da autoimagem, a ilusão de que, enquanto você não tentar, você não pode falhar, mantendo a integridade de uma identidade frágil. E há o módulo de regulação emocional. Estudar, especialmente tópicos difíceis, evoca uma gama de emoções: tédio, frustração, ansiedade, confusão. Para muitos, a capacidade de gerenciar e tolerar essas emoções negativas não é inata ou plenamente desenvolvida. Em vez de enfrentá-las, o cérebro busca desviar, procurando um caminho de menor resistência, onde as emoções são mais confortáveis ou simplesmente ausentes. É uma fuga da tempestade interna. Biologicamente, seu córtex pré-frontal, responsável pela regulação emocional, pode ficar sobrecarregado. Em vez de processar e resolver, ele busca uma válvula de escape. A manifestação é o bloqueio, a incapacidade de iniciar porque a avalanche de emoções é percebida como insuportável. É como um disjuntor que desarma para proteger o sistema de uma sobrecarga, mas que, ao fazê-lo, interrompe o fluxo de energia para o que é essencial. O tempo se esvai enquanto o cérebro tenta se reequilibrar. O custo é a paralisia, a perda de tempo e a intensificação do ciclo de procrastinação, levando a mais estresse e menos realização. O benefício percebido é a fuga temporária dessas emoções incômodas, um alívio momentâneo que, como um band-aid em uma ferida profunda, não resolve o problema subjacente. Ele apenas o esconde, permitindo que a ferida continue a sangrar, tornando a recuperação ainda mais difícil e dolorosa a longo prazo. Viver com esses padrões internos, com essa constante batalha entre o que você sabe que precisa fazer e o que seu cérebro impulsiona a evitar, é exaustivo. Não é drama, não é frescura. É uma sobrecarga real. O mundo moderno amplifica essa dificuldade. Somos bombardeados por estímulos, por notificações, por comparações sociais que nos fazem sentir constantemente inadequados. A pressão para ser produtivo a todo custo, em um ambiente de distrações infinitas, é esmagadora e insustentável para muitos. Seu cérebro, que já está trabalhando em dobro para gerenciar esses mecanismos internos, é constantemente desafiado por um ambiente que exige atenção fragmentada e oferece gratificação instantânea. É como um motor de alto desempenho, projetado para tarefas específicas, mas forçado a operar em uma corrida de tráfego pesado, superaquecendo e consumindo combustível muito mais rápido. O cansaço que você sente não é falta de vontade, é o esgotamento de um sistema que está em alerta máximo, tentando desesperadamente manter a si mesmo e a você seguros. Mas então, por que esses traços não foram eliminados pela evolução? Por que um cérebro que adia ainda existe? Por que em contextos diferentes, essas características são na verdade superpoderes? A evolução não é perfeita, mas é pragmática. Ela favorece aquilo que, em algum momento, oferece uma vantagem de sobrevivência, um benefício oculto que nos permitiu prosperar em ambientes ancestrais, mesmo que hoje pareça um obstáculo. A capacidade de adiar pode ser uma forma de prudência, de não agir impulsivamente. Ela permite uma percepção mais profunda dos riscos, uma antecipação de problemas que outros poderiam ignorar. É a mente que avalia todas as variáveis antes de se comprometer, que lê nas entrelinhas das situações, entendendo as emoções e intenções alheias.
Em um mundo de predadores e incertezas, essa cautela era vital, uma estratégia inteligente para a sobrevivência, onde a ação precipitada poderia significar o fim. Essa navegação de desconfortos pode ser o berço da estratégia, da criatividade. Muitos insights valiosos vêm quando permitimos que nossa mente divague, processando informações de forma não linear longe da pressão da execução imediata. É a mente que vê o quadro maior, que encontra soluções inovadoras porque não se apressou na primeira resposta óbvia, permitindo que a incubação de ideias ocorra. É a pausa que precede a grande descoberta, o silêncio que permite a melodia surgir. O problema então não é você. O problema, muitas vezes, é o ambiente em que você está tentando florescer. Você não é uma planta que não quer crescer. Você é uma semente preciosa que, talvez, esteja em um solo árido demais, sob um sol escaldante demais, ou sem a água e os nutrientes que precisa. Sua natureza intrínseca não é falha, mas a interação com o contexto externo pode criar a ilusão de um defeito. A verdadeira questão não é o que há de errado comigo, mas o que há de errado com o meu ambiente e como posso transformá-lo. Seu potencial não está em ser consertado, mas em ser compreendido e nutrido. Quando o ambiente é propício, quando o solo é fértil e o cuidado é adequado, essa mesma semente que parecia relutante em brotar, se transforma em uma árvore majestosa, com raízes profundas e galhos que alcançam o céu, oferecendo sombra e frutos. Seu cérebro, com todas as suas complexidades, é uma ferramenta poderosa, esperando as condições certas para operar em seu potencial máximo, revelando a beleza de sua verdadeira natureza. A jornada para navegar melhor seus desconfortos e, consequentemente, adiar menos o que importa, não é sobre forçar-se a ser alguém que você não é. É sobre construir um ambiente, interno e externo, que respeite a complexidade do seu sistema. É sobre alinhar suas ações com sua natureza intrínseca, em vez de lutar contra ela. É um processo de redescoberta e redesenho, onde a aceitação precede a transformação, e a gentileza consigo mesmo se torna a bússola para o progresso duradouro. Comece estabelecendo limites. Entenda que sua energia mental é finita. Não se sobrecarregue com expectativas irrealistas, que são frequentemente as sementes da frustração e da inação. Aprenda a dizer não, para o excesso de estímulos e para demandas que drenam sua vitalidade sem agregar valor real. Proteja seu tempo e sua atenção como os bens mais preciosos que você possui, pois eles são a moeda de troca para o que realmente importa em sua vida. A clareza de seus limites define a clareza de seu propósito. Crie espaços de silêncio e proteção. Seu cérebro precisa de pausas, de momentos para processar sem a constante pressão de fazer. Isso não é luxo, é necessidade. Um ambiente calmo e previsível pode reduzir drasticamente a carga sobre o seu guardião da vulnerabilidade, permitindo que ele relaxe e confie. Encontre seu refúgio, um lugar onde o ruído do mundo exterior não possa penetrar, e onde sua mente possa respirar, se reorganizar e se reabastecer. Cultive a autocompaixão. Em vez de se culpar, observe o padrão com curiosidade. Pergunte-se: o que meu cérebro está tentando me proteger agora? Que desconforto ele está tentando evitar? Essa curiosidade gentil é o primeiro passo para desarmar o mecanismo de defesa. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo querido, reconhecendo que você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que possui, e que o crescimento é um processo, não um evento único. Você não precisa mudar quem você é, você precisa entender como você funciona e, a partir daí, projetar sua vida de forma a honrar essa complexidade. Reconheça seus gatilhos, celebre suas pequenas vitórias e, acima de tudo, seja paciente consigo mesmo. A jornada de autoconhecimento é um caminho de descoberta contínua, não um destino final. E cada passo nessa jornada, por menor que seja, é um testemunho de sua coragem e de sua vontade de se conectar mais profundamente consigo mesmo. A aceitação é a chave para a verdadeira liberdade. Se essa conversa ressoou em você, se você sentiu um vislumbre de alívio ou de compreensão, saiba que não está sozinho. A jornada de autoconhecimento é contínua e rica,
e cada um de nós está, à sua maneira, navegando pelos complexos rios da existência. Compartilhar essas percepções é como acender uma vela em um quarto escuro, iluminando não apenas seu próprio caminho, mas também o de outros que buscam clareza e conexão em suas próprias vidas. Para continuarmos a desvendar os mistérios da sua própria mente, explorando como a neurociência e a psicologia podem iluminar caminhos para uma vida mais alinhada com seus valores e aspirações, convido você a se juntar a essa comunidade. Aqui, buscamos entender, não julgar, apoiar, não criticar. Sua presença enriquece nossa jornada coletiva, e cada nova perspectiva nos ajuda a construir um mapa mais detalhado do território complexo que é a mente humana. Juntos podemos ir mais longe. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual parte dessa reflexão mais tocou você, qual insight se acendeu em sua mente. Sua experiência é valiosa e enriquece a nossa compreensão coletiva, criando um diálogo que transcende o vídeo. E, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder os próximos encontros com as profundezas da sua própria existência. Ative o sino para ser notificado e continuar essa jornada conosco passo a passo rumo a uma maior clareza e bem-estar. Sua voz importa aqui. Até a próxima, onde continuaremos a construir pontes entre o que sentimos e o que podemos realmente entender sobre nós mesmos, transformando a complexidade interna em clareza e ação consciente. Que você encontre a paz em sua própria mente e a força para perseguir o que verdadeiramente importa. Que a jornada seja de descobertas e de profunda conexão. Obrigado por estar aqui.